Oi, galerinha. A Pro tá aqui para fazer um vídeo para leitura dessa semana, tá bom? Essa semana a gente vai, como tema, meio ambiente, agroflorestas, agroecologia. A Pro vai ler um conto deste livro aqui, que se chama A Convenção dos Ventos, Agroecologia em Contos, da Ana Primavesi. Ana Primavesi foi uma mestra da agroecologia, tá? Que ensinou como trabalhar a terra respeitando a natureza, tá? Eu vou mostrar uma foto dela. Ela não é viva mais, ela faleceu ano passado. Ela viveu até os 101 anos, tá? Quando ela ia completar 101, ela faleceu. E a Pro vai ler então o livrinho da Ana para vocês. Esse livro aqui, ó, ela escreveu especialmente para as crianças, tá? Para as crianças entenderem como é que funciona a terra, como que a terra se sente se ela é degradada, se ela é estragada, tá bom? A Pro vai ler a introdução aqui atrás, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho o livro. E a Pro escolheu um conto desse livro, que tem vários, né? Que se chama A Terra e o Arado, tá? Vamos lá. Mas como se sabe se a terra é bem tratada? Aí, Persílio se meteu na conversa. Muito simples. Planta forte não tem peste nem praga e medra bem, quer dizer que ela cresce bem. Em terra maltratada, as plantas são pesteadas e atacadas por insetos. Quanto mais veneno se tem de pulverizar nas lavouras, é sinal que tanto mais doente está a terra, e tanto mais fracas são as plantas. A terra doentia e fraca somente pode formar gente doentia e fraca. Zequinha franziu a testa e pensou intensamente. Finalmente, um sorriso brilhou em seu rostinho. Então não é por causa da terra que temos que tratá-la bem, mas por causa de nós mesmos. Exato, disse a terra. Eu, as plantas, os animais, vocês todos dependemos um do outro. Você pode me estragar, mas eu lhe estrago também. Viram só? Então vamos lá para o conto agora. A terra e o arado. Um veado espiou cautelosamente o campo antes de sair da capoeira à procura de algumas ervas gostosas para o seu jantar. Os últimos raios de sol banhavam a paisagem numa luz dourada, na qual o crepúsculo jogava suas primeiras sombras. A terra jazia cansada e sonolenta debaixo da cobertura de esteva ou palha de milho, que fora colhido há semanas, acariciada pelas raízes amorosas de mentrastos, arnica e rabo de rojão. Isso são algumas plantas, tá? Sentia que estava doente e bastante estragada, e as plantas vieram para acudi-la. Tinha de rir das histórias do caruru, que com seu pendão comprido vermelho de milhares de minúsculas florzinhas se considerava o rei da vegetação. Depois aplomando uma imagem do caruru para vocês, tá bom? Contou pela 100ª vez a história do caruru gigante, o amaranthus, que com cachos maiores que o sorgo granífero, mas muito mais nutritivo, e que seriam a salvação da humanidade faminta em terra cansada. As bactérias coçavam agradavelmente a pele da terra ao maquiá-la com suas geleias, para que ficasse novamente boa e porosa. A palha de milho cobria ainda em camadas grossas o chão e protegia a terra contra o calor do sol e a força impetuosa das chuvas, e garantia a umidade suficiente para toda essa vida ativa que rodopiava e formigava nos mini-túneis dos poros. Até pequenas minhocas apareciam fazendo suas galerias, brincando com os nematóides dos quais elas não gostavam. Mas tudo isso ocorria somente na camada superficial, só naquela pontinha, pertinho de cima assim da terra. Em pouca profundidade, a vida acabava.
Aqui reinava um silêncio intenso e absoluto, que a laje dura, a falta de ar e a presença de dezenas de antibióticos impunham. A laje dura é onde a terra não tinha mais poro, não tinha mais buraquinho para onde o ar passar, então ela ficava bem dura. Estes foram lavados da camada da terra superficial e banidos para essas regiões. Os fungos que os produziam queriam com isso assegurar a sua supremacia na terra e não queriam entender que os seus antibióticos não podiam ficar na camada superficial, densamente povoada. A terra os repreendeu. Aqui ninguém domina, todos têm direitos iguais. E mandou as chuvas lavar os antibióticos que os fungos novamente tinham produzido. No subsolo, eles se acumulavam, hostis e furibundos, pensando em vingança. Que serizinhos mais malvados! Não são os fungos que amarram os grumos para que as chuvas não os despedassem? Fazem ruir os seus poros? Perguntaram rancorosos os fungos. São sim, respondeu a terra, mas os fungos não os amarraram por amor, e sim porque sugam os açúcares que servem para colar os grumos. E quem produz os açúcares são as bactérias que vocês, antibióticos, pretendem matar. Mas os antibióticos não se deram por vencidos. Os fungos podem viver sem bactérias. Podem sim, mas eu não posso viver sem bactérias, disse a terra com tanta rispidez que os antibióticos verificaram que era o fim da conversa. Mas agora os fungos se sentiam injustiçados. Como é que você permite que suas queridas raizinhas soltem toxinas para defender seu espaço ao redor? Estas você não manda remover, estas podem ficar. A terra ficou indignada. Deixo-as porque são somente uma barreira contra sua gula, e as bactérias podem usá-las como alimento. Os fungos ficaram raivosos. Isso é muito bonito, mas diga-nos, quem é que cobre essas raízes com uma película fina para ajudá-las a se alimentar? Quem é? Quem é? Claro que são também fungos, as micorrizas. E as plantas agradecem muito esse serviço inestimável. Mas quem é que faz os poros de arejamento para que as micorrizas não morram asfixiadas? São as bactérias e as minhocas e outros animaizinhos que não se dão com seus antibióticos. E além disso, bactérias também podem entrar nas raízes, formando pequenos nódulos onde fixam nitrogênio. Isso era demais para os fungos. Fazem isso somente em algumas leguminosas e nós ajudamos em todas as plantas. E sem alguns fungos acossados, as bactérias noduladoras, elas morreriam de tédio e não fixariam nada. A terra não quis mais brigar. Todos são necessários e se um desaparecer faria muita falta e lançaria os outros em apuro. E minha vida iria continuar aos trancos e solavancos, cheio de sustos e de alternativas de emergência. Por isso, não quero mais antibióticos na camada superficial. No subsolo estão muito bem acomodados. Os fungos resmungaram algo sobre protecionismo, mas finalmente se acalmaram. As estrelas brilhavam no céu como sempre, e os colêmbolos, esses incríveis saltadores, os ácaros, as aranhas, os besouros, as centopeias e outros corriam sobre o campo à procura de algum petisco extra. Mas quando veio o sol, todos se refugiaram novamente na terra fresca. Só as formigas corriam e gritavam suas ordens. Mas um dia vieram os tratores. Os motores roncavam e expulsavam um arzinho quente e mal cheiroso pelas chaminés. E quando faziam algum esforço, soltavam uma fumaça densa e preta. Os engates dos hidráulicos baixavam os arados, com seus discos enormes brilhando na luz da aurora, que cortavam a terra profundamente.
Os tratores potentes puxavam calmamente os arados, revolvendo a terra até 40 centímetros de profundidade. Quebravam a laje e viravam torrões enormes à superfície. A terra gritou: Não, não! Não podem fazer isso! Mas os discos riam: Claro que podemos! É que vai nos proibir? Mas não podem virar a minha pele porosa para dentro e minhas tripas para fora. Não se preocupe. Depois passa um rolo destorrador e você vai ficar mansinha e lisinha que é uma beleza, sibilaram os discos. A terra ficou desesperada. Não me preocupo com a beleza, mas quem é que pode viver com as entranhas para fora? Vou morrer. O arado parecia surpreso. Que triste isso, né? A terra não tem vida, é somente pedra moída e dissolvida e recristalizada, ou sei lá o que. Tem vida, gritaram os mentrastos, mas os discos já os tinham pegado e os revolveram para baixo da terra, abafando suas vozes. Não, por favor, não, vocês não podem nos enterrar, gemiam as bactérias. Isso é assunto seu. Não temos nada a ver com isso, diziam os discos algo aborrecidos. Tenham dó, suplicavam os bichinhos da terra. Vocês não podem nos virar para cima, expondo-nos ao sol. Aí morreremos de calor e de sede. Isso não é problema nosso, cantavam os discos que em cada volta espelhavam o sol, jogando os reflexos de luz por cima do campo. Sentiam-se poderosos e adoravam ver como tudo se curvava diante de sua força. Com os torrões também subiam os antibióticos. Faziam uma algazarra horrível, rindo e gritando. Agora sim, agora somos nós que mandamos. Os bichinhos da terra corriam para se salvar, mas os passarinhos faziam a festa. Engoliam tudo que podiam. Graças, graças, churaram. E o quero-quero pavoneava sobre o campo catando besouros e minhocas, e até os gaviões pousavam para apanhar algumas larvas gordas ou até mesmo ratinhos. Ladrões, ladrões, saquear depois de uma catástrofe é crime, pilhadores marotos, gritava a terra. Mas ninguém se importava, e o quero-quero começou a gritar: quero mais, e todos riram da piada. A água, que estava nos poros da terra, fugiu apavorada para o ar, cobrindo o campo com uma neblina fina. Mas o vento a levou logo. Eu mobilizo a terra, disse o arado, orgulhoso e brilhoso. Mobiliza nada, disse a terra asperamente. O arado se admirou. Mas não estou arejando suas entranhas? Esta camada duras, doentias, que estão tão anaeróbicas. Anaeróbicas é sim o oxigênio, tá? A terra se exasperou. Mas para quê? Lá não tem humus, nem vida. As lajes se formaram pelo maltrato que me deram. Elas estão mortas. Vocês mobilizam somente defuntos. Pois é, eu avivo essas camadas mortas, disse o arado, já irritado. Aviva nada. Para haver vida precisa-se de comida, que no meu caso é algum material orgânico, como folhas, palha, raízes, bactérias mortas, excrementos de bichinho. Mas aqui não existe nada disso. O arado ficou bravo. O que é que você quer que eu faça? Passar mais superficialmente e arrebentar essas lajes somente com alguns bicos de cultivador ou subsolador ou pé de pato e plantar algo que enraiza as fendas e as rachaduras assim criadas para possibilitar a vida, respondeu a terra, mansinha e humilde. É muito trabalho, assim é mais fácil, ponderou o arado, e os antibióticos começaram a rir. Calma, calma, quem é mobilizador aqui somos nós, mobilizados e liberados, mãezinha terra carrancuda.
Isso era demais para a terra e ela desmaiou. Seu mané, vendo todos esses torrões, mandou o rolo destorrador. Passou uma vez e depois mais uma vez em sentido cruzado. Fez um serviço ótimo. Depois veio ainda a grade niveladora e o campo ficou planinho, bonito, como um hortado. As sementes hão de agradecer. Faz tempo que não faziam um preparo de solo tão caprichado, tão perfeito. A terra estava muito estragada. Ele tinha reparado isso nas colheitas que diminuíram ano a ano, apesar de todos os adubos que tinha aplicado, e somente a terra estragada vira torrões desses da superfície, quando arada. Plantou soja com bastante adubo, apesar do financiamento a juros bem altos. A terra sempre gostou de semente, adorava sentir a vida brotar. De adubo comprado, não gostava, mas esses eram um costume dos homens. Tinha que conviver com isso e sofrer as consequências. Nunca jogavam sementes sem adubar. Era uma filosofia deles, algo estranho. Primeiro, deixo a terra nua e desprotegida, formando as crostas superficiais e as lajes subsuperficiais, formadas sobre a soleira dos arrastos do arado ou da grade, por meio da violência das chuvas e os grumos que são despedaçados. E a argila era ali depositada pela água turva, que se infiltrava também, impermeabilizando a terra. Impermeabilizando é que não deixava passar a água, as aguinhas da chuva, tá? Por isso que a terra ia ficando cada vez com essa laje que eles falam, com essa crosta, cada vez mais dura. As raízes não conseguiam mais quebrar essas camadas duras. A laje, uma vez que lhes faltava o boro para ter força, também porque a água já não passava livremente por ali. Então, cresciam cada vez mais superficialmente, explorando cada vez menos a terra. Aí, jogavam adubo para compensar a falta de espaço para as raízes. Como era muito adubo em forma de sais solúveis, para uma pequena camada de terra, as raízes não podiam mais conseguir o suficiente em água para viver com todo esse sal. Começou-se a irrigar para diluir essa salmoura. E quando nada mais adiantava, resolveu-se arar bem profundo para quebrar esta laje e as raízes ganharem mais espaço. Os homens que estudaram muito deviam saber o porquê. Porque virar a terra morta para a superfície somente poderia gerar outra laje, pior que a primeira, pois a terra com partículas dispersas, não colocadas pelas geleias bacterianas e amarradas pelas hifas dos fungos, não resiste mais à chuva, encrostando rapidamente. Não tinha mais grumos e poros. Estava tudo reduzido a pó, pulverizado, e a chuva escorria, como dizia a topeira velha que morava no meio do pasto. A cada bichinho, seu prazerzinho, e a cada macaco, seu galho. Agora também mataram esse pasto por colapso hepático com uma mistura de herbicida, parte da qual constitui o mesmo agente químico com que desfolharam as matas durante a guerra no Vietnã, e que, por causa disso, quase virou deserto. Coitado! E a toupeira tratou de fugir o mais rápido possível. Do adubo, a terra não gostava, mas da semente sim. Porém, se assustou com o herbicida que lançaram antes do plantio. Não compreendeu bem por quê. Uma vez virada a camada repleta de antibiótico para a superfície, não tinha muita semente de mato para germinar lá embaixo. Tudo era muito estéril, nada nascia. Derrubaram também as últimas árvores para melhor motomecanizar, para poder passar melhor com os tratores. Tiraram todas as árvores. Assim, entrou um pouco mais de vento, mas a terra já nem ligou mais. E depois veio a chuva. Como a terra gostava da chuva, mas desta vez não era amigável.
As gotas caíam batendo com força na terra, desprotegida e pulverizada. Porém, neste pó não podia entrar facilmente. Ai, ai, vocês me machucam! Gritou a terra. As gotas de chuva se desculparam porque não podiam voltar mais às nuvens. Tinha que cair ali mesmo. O problema é que faltava proteção para a terra, para amortecer a queda das gotinhas. Mas quando estavam no campo, não achavam as portinhas dos túneis ou poros. Batiam desesperadamente em muitos lugares para ver se alguém abria, mas nada. A terra encrostou na superfície por causa da violência da chuva e as gotinhas que não puderam entrar gritavam: ajudem! Temos de entrar! Temos de infiltrar-nos na terra. Finalmente, gritaram em pânico. Não o tome por mal, querida terra, mas não podemos fazer fila em frente de um buraquinho minúsculo para ver se conseguimos entrar. E se for embora ladeira abaixo, levando a terra, cavando sulcos, erodindo o campo. E os rios, que de repente receberam toda a água de uma vez, encheram, inundaram campos e cidades, assoeraram represas que encontravam pelo caminho. Assoerar é quando a chuva cai nessa terra que está dura, compactada, ela leva toda aquela terra que está por cima com ela e vai cair lá no rio, vai deixando o rio cada vez mais raso, tá? E isso pode até acabar com muitos rios. Era um desastre pavoroso e o seu Mané se apavorou quando viu os sulcos em seu campo. E os homens da cidade se horrorizavam, culpando Deus por este flagelo, mas a terra protestou. O seu Mané não é Deus e nunca foi. Você fez tudo isso com seu arado potente. Mas o arado, que ainda estava na beira do campo, contestou. Não fui eu. Foi o trator, que era potente demais e me deixou entrar tão fundo na terra. O pardal contou isso ao trator e este disse: não fui eu quem abaixou tanto o hidráulico, foi o tratorista. Mas o tratorista, quando soube disso, se defendeu. Foi o seu Mané que me mandou fazer essa aração profunda. Mas o seu Mané, quando viu todo esse desastre, não se sentiu culpado. Fui aconselhado a fazer isso porque a terra já estava dura demais. Não sabia que ia terminar assim. Pensei que tinha feito a coisa mais bem feita do mundo. O trator ficou furioso. Se não sabe pensar, então não pense. Pensar é coisa de sorte, e esta você definitivamente não teve. E como você explicará isso aos milhares de desabrigados e flagelados das enchentes? Dizer, desculpe, não sabia? Estão culpando a Deus e não sabem que fui eu, disse seu Mané, algo aliviado. As sementinhas de soja se mexeram, nasciam e queriam subir à superfície da terra, mas a crosta da superfície da terra, formada pela chuva, era seca e dura demais. Muitas não tinham força para quebrá-la. Choravam e imploravam: por favor, ajude-nos a emergir, a sair da terra. Estamos presas, temos que sair para o sol. A terra se mexeu, se movimentou e rachou. E mais algumas conseguiram sair pelas fendas e frestas que se abriram. Outras fizeram tentativas sobre tentativas, mas não conseguiram. Finalmente, aceitaram sua condenação de nunca poder ver o sol, nunca poder crescer, florir e frutificar. E para encurtar a prisão, vieram os fungos que as comeram. Como as sementes são ruins, nasceram tão irregulares e falhas, dizia seu Mané. A terra ficou triste. Nenhuma planta nativa apareceu. Os herbicidas, junto com os antibióticos, se associaram e tornaram a terra inabitável. E cada vez que chovia, a erosão se tornava pior. A chuva nem penetrava mais na terra, escorria diretamente e poucos dias depois a seca já castigava. O ciclo da água se interrompeu e ficou curto, muito curto. Vinha do mar, chovia, escorria e voltava imediatamente ao mar.
Por favor, não me deixe morrer de sede, suplicou a terra, e com ela as plantinhas de soja nascida. Mas as gotinhas de chuva só podiam dar uma leve carícia à terra e fugir. As sementes que nasceram se queixaram de pouca água. O adubo colocado bem perto de suas raízes não foi procurado pelas raízes. Ele chamou: "Estou aqui!" As raízes vieram para inspecioná-los. "Parece bom, mas não podemos te engolir em pelotas. Falta água. Teria que estar dissolvido." Todos começaram a rezar: "Ajude, Nosso Senhor, ajude." Deus olhou a terra tão estragada e disse: "Dei você aos homens. É o livre-arbítrio deles. Não seria democrático se intervisse fazendo milagre. Não posso ferir a liberdade deles. Se o homem acha que tem liberdade de destruir a terra, o meio ambiente, a si mesmo, tenho que deixá-lo. Parece que desta vez será exterminado sem dilúvio." Seu mané não colheu a soja, abandonou o campo que não prestava para mais e que somente deu um tremendo prejuízo. "Agora virão as plantinhas amigas para me curar", pensou a terra, mas não contou com o pacto dos herbicidas com o antibiótico. Era um pacto satânico, poderoso, que nenhuma plantinha podia burlar. Apareceu um saci, olhou a terra nua e sulcada pela erosão, deu uma risadinha, esfregou as mãozinhas, tirou uma baforada do seu cachimbo e disse: "Isso é alta tecnologia para criar deserto." Balançou a cabeça, sacudiu as orelhas e foi pulando em sua única perna. Que triste, não? E assim acaba o nosso conto. Espero que vocês consigam refletir bastante em cima desse conto. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem falar para pôr lá no grupo, tá bom?